Onde o brasileiro come? A alimentação do brasileiro é cada vez mais diversificada, cada vez mais plural. Isso gera um quebra-cabeças entre as preferências e os hábitos do brasileiro. Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. Vamos discutir um pouco agora quais são essas preferências e esses hábitos e, a partir de como o brasileiro come, tentar inspirar decisões para os seus negócios. A gente vai utilizar um estudo realizado no ano passado pela Food Consulting, que é experiência de consumo no food service. E aí, como esse estudo confirmou o que muita gente diz, que é o consumo no final de semana e no dia de semana não é exatamente a mesma coisa, a gente vai procurar segmentar um pouco o consumo nos dias de semana, nos dias úteis, e o consumo no final de semana e nas atividades ou no consumo de lazer. Então, primeiro, durante a semana, um consumo muito mais caracterizado por o consumidor em movimento, o consumidor em alguma atividade que pode ser o trabalho, o estudo, compras ou mesmo o lazer, mas ele está em movimento, em trânsito. E aí tem uma característica muito mais de rotina, muito mais de ter que realizar a refeição ou o lanche entre outras atividades. E aí, quando a gente pergunta quais são os principais locais onde ele come, três tipos de estabelecimento emergem com um peso maior. Primeiro, o self-service. Segundo, o fast food. E terceiro, as pizzarias. Mais de 50% dos brasileiros dizem que consumiram pelo menos uma vez no último mês nesses tipos de estabelecimento. O que é bastante, é metade, mais de metade da população. Mas não para por aí. A gente tem alguns outros tipos de estabelecimento que têm uma incidência, uma frequência, uma penetração, como a gente quiser chamar, bastante importante também, não tão importante quanto esses três, mas muito importante, destacando bares e lanchonetes, padarias e os restaurantes à la carte. Então, se a gente somar os top 3 com esses outros três, a gente está falando de 6 segmentos com uma incidência ou uma frequência bastante grande de consumo do brasileiro de segunda a sexta-feira. Quando a gente muda um pouco essa sintonia e vai para o consumo um pouco mais caracterizado por prazer, por descontração, por lazer e etc., no consumo no final de semana, no lazer, nas viagens, etc., qual é o quadro? É muito diferente? É pouco diferente? Primeiro, só existe 2 tipos de estabelecimento com alta frequência, com frequência acima de 50%, que são as pizzarias e que são os fast foods. Então, ao invés de ter 3 segmentos com essa incidência bastante grande, a gente tem 2. Por outro lado, numa frequência um pouco menor, abaixo de 50%, a gente tem bares e restaurantes, a gente tem o self-service, a gente tem o restaurante à la carte, a gente tem as padarias e a gente tem restaurantes orientais. O que mostra que nesse consumo um pouco mais de lazer, um pouco mais de entretenimento e tal, são 8 os segmentos escolhidos habitualmente pelo brasileiro, ao invés de 6 no meio de semana. E eu diria, ainda colocando um pouco mais de pilha no tema do final de semana e do lazer, a gente tem alguns segmentos em que a penetração é claramente maior do que durante a semana, citando aqui churrascarias, à la carte, bares e lanchonetes, orientais e barracas. Resumo da ópera. O consumo durante a semana ele é ligeiramente mais simplificado, mais resumido a menos tipos de estabelecimento, mas mesmo assim 6 segmentos são muito frequentes. E no final de semana você tem uma diversificação, uma variedade muito maior entre os segmentos. Pegando mais 2 destaques, eu acho que destaques regionais são curiosos. Pizzaria. A gente fala muito que pizzaria é um fenômeno paulista, ou no máximo um fenômeno do Sudeste. Não é uma verdade. Pizzaria é a única unanimidade nacional. Se ele não é o segmento mais importante, ele é o segundo segmento mais importante em todas as regiões do Brasil, quando a pergunta é onde você comeu nos últimos 30 dias. Então, unanimidade, pizzaria. E quem não é unanimidade? O fast food. No norte do Brasil e no sul do Brasil,
o fast food não aparece nem entre os 3 segmentos mais importantes quando a pergunta é onde você consumiu nos últimos 30 dias. Então, apesar de ser um fenômeno urbano, e urbanas são as principais cidades do sul do Brasil e as capitais do norte, isso não acontece com o fast food nessas regiões. Então a gente às vezes tem que quebrar alguns paradigmas de que existem algumas verdades absolutas. O que a gente considera crítico se analisar para a tomada de decisão? O consumidor invariavelmente monta um quebra-cabeça de opções para resolver o seu desejo ou sua necessidade de alimentação no dia a dia e no final de semana. E a gente tem que, de alguma forma, esquecer um pouco o raciocínio de que o consumidor da pizzaria julga pizzarias versus pizzarias. Existe um outro consumidor de orientais que compara entre restaurantes orientais e assim por diante. No fundo, o consumidor passa uma mensagem para a gente que é a seguinte: eu consumo em diversos tipos de estabelecimentos diferentes, mesmo para momentos de consumo parecidos. Ou seja, todos concorrem com todos no limite. E qual é a sugestão que a gente dá no final? Se você já tem o hábito de fazer algum tipo de pesquisa no teu estabelecimento sobre satisfação, experiência de consumidor, acrescenta uma pergunta a mais numa próxima edição. Pergunte para ele, além do teu estabelecimento, onde mais ele está acostumado a consumir. Talvez você vai ter alguma surpresa e talvez isso te inspire a diversificar ou lapidar alguma coisa no seu negócio ou um próximo negócio. Se esse vídeo foi útil para você, clique no gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe tua opinião, deixe tua sugestão. Muito obrigado.